Imagina só a cena comigo. Você tá de boa, talvez sentado na varanda numa tarde tranquila, olhando pro horizonte, e alguém chega do nada e pergunta: e se um super tornado atingisse um super vulcão? A primeira reação provavelmente é rir, porque parece uma daquelas ideias absurdas que só aparecem em filmes de catástrofe ou em teorias malucas na internet. Mas quando a gente para e começa a pensar sério, percebe que esse tipo de pergunta abre espaço para algo fascinante. Imaginar o que aconteceria se duas das forças mais destrutivas da natureza resolvessem se encontrar no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Eu vou te levar por esse cenário passo a passo, para você visualizar o caos, entender o impacto local, sentir as consequências globais e no final enxergar que, mesmo sem essa combinação impossível, a realidade já é assustadora o suficiente. Vamos começar entendendo o que é um super tornado. Tornados comuns já são impressionantes. Eles nascem quando massas de ar quente e frio colidem em condições específicas de umidade e pressão atmosférica. Esse choque gera uma instabilidade que pode formar colunas de ar giratórias, descendo das nuvens em direção ao solo. O resultado é uma espécie de funil que gira em velocidades absurdas. A escala Fujita, criada para medir a intensidade desses monstros, vai do EF0, que causa danos leves, até o EF5, que arranca casas inteiras dos alicerces e transforma cidades em pilhas de escombros. Agora, quando a gente fala de super tornado, estamos indo além dessa escala. Estamos imaginando um redemoinho de ventos tão poderosos que ultrapassam os limites conhecidos da meteorologia. Só para dar uma ideia, em 1999, em Oklahoma, um tornado foi registrado com ventos de mais de 500 km por hora. Isso já é quase a velocidade de cruzeio de um avião comercial. Um super tornado seria algo ainda mais devastador, capaz de arremessar prédios inteiros no ar e mudar para sempre a geografia de uma região em questão de minutos. Do outro lado desse encontro hipotético, temos o supervulcão. Quando falamos em vulcão, muita gente pensa em montanhas que soltam lava pelas encostas, como o Vesúvio ou o Etna. Mas um supervulcão é uma fera completamente diferente. Ele não tem formato clássico de cone, geralmente é uma caldeira gigantesca, resultado de explosões passadas tão grandes que deixaram crateras com dezenas de quilômetros de diâmetro. O exemplo mais famoso é o Yellowstone, nos Estados Unidos. A última erupção dele aconteceu há cerca de 640 mil anos. Se voltasse a entrar em atividade hoje, os cientistas estimam que poderia liberar mais de 1.000 quilômetros cúbicos de cinzas e rochas na atmosfera. Para você entender, isso é mais de 2.000 vezes maior do que a erupção do Monte Santa Helena, em 1980, que já foi considerada um desastre enorme. Outra referência assustadora é o vulcão Toba, na Indonésia, que entrou em erupção há cerca de 74 mil anos. Essa explosão foi tão colossal que praticamente apagou a humanidade do mapa, deixando apenas pequenos grupos sobreviventes espalhados pelo planeta. O céu ficou escuro por anos, as temperaturas despencaram incrivelmente, e a Terra mergulhou em um inverno vulcânico prolongado. Isso mostra que só um supervulcão já tem poder suficiente para mudar a história da vida na Terra. Agora, junta os dois. O cenário começa com um vulcão em erupção. O chão treme, rios de lava escorrem e uma nuvem densa de cinzas sobe em direção ao céu. Essa nuvem não é só fumaça, mas um coquetel de partículas microscópicas, gases tóxicos como dióxido de enxofre, além de rochas incandescentes. Só isso já seria devastador. Mas agora, no horizonte, surge um super tornado. Um funil gigantesco com centenas de metros de largura, girando em velocidades absurdas, avança sem parar em direção ao vulcão. Quando ele finalmente chega, a colisão entre esses dois monstros cria um espetáculo que desafia a imaginação. O tornado, por ser basicamente uma máquina de sucção atmosférica, começa a puxar tudo que está no ar. Cinzas, pedras, gases e até lava líquida são sugados para dentro da coluna de vento. O que nasce daí é uma aberração da natureza, uma espécie de tornado de fogo e cinzas multiplicado em escala planetária.
Já existem fenômenos chamados firewhirls, ou redemoinhos de fogo, que acontecem em incêndios florestais quando o calor intenso cria pequenos tornados de chamas. Agora, imagine isso 1000 vezes maior, alimentado por um vulcão inteiro. Uma coluna incandescente, cuspindo fragmentos de rocha derretida a quilômetros de distância, espalhando destruição como se fosse uma arma apocalíptica criada pela própria Terra. E a devastação não ficaria apenas na área imediata. Normalmente, uma nuvem de cinzas vulcânicas se espalha lentamente, carregada pelos ventos. Dependendo da erupção, pode levar dias ou até semanas para atingir regiões distantes. Mas com um super tornado em ação, essa dispersão seria acelerada de forma absurda. As partículas seriam lançadas em todas as direções quase instantaneamente. Cidades a centenas de quilômetros poderiam ser encobertas em questão de horas. O ar ficaria tão poluído que respirar seria impossível sem máscaras especiais. A visibilidade cairia a zero, como se fosse noite eterna em pleno dia. Imagine você acordando de manhã e em poucas horas vendo o céu escurecer completamente, sem sol, sem estrelas, só uma cortina cinzenta sufocante. A infraestrutura humana entraria em colapso. Aviões não poderiam mais voar porque as partículas de cinza destroem as turbinas. Rodovias seriam bloqueadas por camadas espessas de pó vulcânico. O peso das cinzas nos telhados faria construções inteiras desmoronarem. As redes de energia cairiam, a comunicação falharia, e em pouco tempo cidades inteiras estariam isoladas, mergulhadas em escuridão e caos. E como se isso já não fosse o suficiente, o tornado lançaria fragmentos incandescentes de magma a dezenas de quilômetros de distância. Seria como uma chuva de meteoros em câmera lenta, só que feita de lava de verdade, destruindo tudo em seu caminho. E esse é apenas um impacto local. Se a gente amplia para a escala global, o cenário fica ainda mais apocalíptico. Quando as partículas vulcânicas chegam à estratosfera, elas bloqueiam a luz solar. Esse fenômeno é conhecido como inverno vulcânico. Aconteceu, por exemplo, em 1991, quando o vulcão Pinatubo entrou em erupção nas Filipinas. O material lançado no ar reduziu a temperatura média da Terra em cerca de meio grau por quase 2 anos. Isso já foi suficiente para alterar padrões de chuva e afetar plantações em vários países. Agora imagine o efeito multiplicado por um supervulcão com um super tornado espalhando tudo em velocidade recorde. A queda de temperatura poderia ser de vários graus em questão de semanas. Isso significaria colheitas fracassando, fome em escala global, colapsos econômicos e uma crise humanitária sem precedentes. E não é só a temperatura que mudaria. O clima do planeta inteiro entraria em colapso. Tempestades surgiriam em lugares inesperados. Desertos poderiam registrar chuvas torrenciais, enquanto regiões férteis poderiam secar completamente. Os oceanos esfriariam, afetando correntes marítimas e criando efeitos em cascata que durariam décadas. A biodiversidade sofreria com extinções em massa, já que muitas espécies não conseguiriam se adaptar à mudança brusca no ambiente. Em resumo, a vida como a conhecemos seria profundamente alterada. Agora, claro, a pergunta é: isso poderia realmente acontecer? Cientificamente falando, a resposta é não. Tornados de supervulcões têm naturezas completamente diferentes. Tornados dependem de condições atmosféricas específicas, enquanto vulcões estão ligados a processos geológicos profundos. A probabilidade dos dois coincidirem em escala tão extrema é praticamente zero. Mas o exercício de imaginar esse cenário nos ajuda a entender a verdadeira força da natureza. Mesmo sozinhos, esses fenômenos já são capazes de causar destruição em escala planetária. A erupção do Krakatoa em 1883 foi tão poderosa que a explosão foi ouvida a mais de 3.000 quilômetros de distância, e a onda de choque deu a volta no planeta várias vezes. Já tornados como o Tri-States em 1925 percorreram mais de 350 quilômetros, matando centenas de pessoas e devastando tudo no caminho.
Esses eventos reais mostram que não precisamos nem inventar combinações impossíveis para perceber o quanto estamos vulneráveis. Então, quando alguém te fizer essa pergunta maluca sobre um super tornado atingindo um super vulcão, você já sabe a resposta. É algo improvável, quase impossível. Mas se acontecesse, seria um espetáculo de destruição que poderia decretar o fim da civilização como a conhecemos. E mesmo que nunca vejamos essa cena apocalíptica, a reflexão que fica é clara. Nós vivemos sobre um planeta em constante movimento, cheio de forças colossais que podem ser despertadas a qualquer momento. A ficção pode exagerar, mas a realidade já tem potencial de sobra para nos lembrar de que, diante da natureza, nós somos pequenos, frágeis e passageiros.